Fala, gente boa, tudo bem ou não, hein? Bora trocar aquele economês pelo bom e velho português que todo mundo entende. Tá todo mundo falando do aumento do PIB em 2023, mas ninguém explica direito o que isso significa na nossa vida. Ninguém uma vírgula, né? Porque eu tô aqui é para isso. O produto interno bruto é a soma de todas as riquezas do país, de tudo que se gasta num ano no país. E ele subiu 3 vezes acima da expectativa dos economistas. Eu estou vendo muita gente falando, porque o agro salvou a pátria. Sim, o agro foi muito bem, mas não foi só ele que salvou a pátria, não. Ele gerou esse resultado junto com outros fatores que são fatores muito importantes e que têm tudo a ver com a sua vida e com a vida da sua família. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Por quê? Porque eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República, e você que me assiste me faz aquele favor, senta o dedo no like, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir, se inscreve no canal, porque a maioria dos espectadores não é inscrita, acredita? E se puder, e se quiser, claro, faça como o Flávio Capelletti, o Eliezer Dias Quimas e o Sandro Oliveira, que se tornaram membros do canal há mais de um mês. Fora a galera que tem participado do financiamento coletivo com essa chave aqui. É isso que sustenta esse canal no ar. Mas chega de papo, vamos nessa? Seguinte, você deve ter lido nas manchetes aí que o PIB, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, chegou a 10,9 trilhões de reais em 2023. Isso representa um crescimento de 2,9% na comparação com 2022. E isso é uma boa notícia? Sim, é uma ótima notícia porque ela significa que mais dinheiro correu na mão do brasileiro. E significa também que os especialistas não estão com nada, porque eles previram um PIBinho crescendo 0,8% no ano passado e terminou com um PIBão 3 vezes maior. Ou seja, eles apostaram contra o governo e se deram mal. O Brasil pulou da 11ª maior economia do mundo para o 9º lugar. Passou a Rússia, que é um país, digamos assim, de classe média, e o Canadá, que é um país rico. E por que o PIB brasileiro cresceu? É aí que eu quero chegar. Por um lado, quem vende, vendeu mais. A indústria que vinha caindo voltou a crescer, a prestação de serviços também, mas o principal foi mesmo o agro. Aumentou o consumo de alimentos do brasileiro e no mundo também. O agro exportou mais e com isso entrou mais dinheiro no país. Por outro lado, o brasileiro também consumiu mais, e é aí que entra a sua vida e da sua família. Na média, o brasileiro teve mais dinheiro para gastar em 2023. O PIB per capita, que é a renda média de cada brasileiro, chegou a 50 mil reais por ano. Cresceu 2,2% comparando com 2022. E como que isso aconteceu? A mudança foi principalmente na vida dos mais pobres, porque o Bolsa Família aumentou, principalmente pelo pagamento extra para mãe solo, e na média geral isso fez subir o valor. E o salário mínimo também aumentou acima da inflação, então o trabalhador teve um pouquinho mais de dinheiro do que no ano anterior. E principalmente teve mais gente empregada. O desemprego hoje é de 7,4%, que é o menor desde 2014, quando a Dilma ainda estava na presidência. Então, o brasileiro trabalhador, o pobre, teve um pouco mais de dinheiro para gastar esse ano e ele gastou. O consumo das famílias cresceu 3,1% e isso representa 60% do chamado PIB da demanda, ou seja, as compras que o brasileiro fez no ano passado. Só no supermercado ele gastou 3% a mais. Ele comeu mais carne, mais arroz, mais feijão, mais batata e por aí vai. E isso porque a inflação dos alimentos foi menor. A comida ficou mais barata em alguns casos, mas teve uns casos também que ela subiu menos do que o esperado. Claro que isso é média, né, gente? Tem alimento que subiu bastante. O arroz, por exemplo, por causa das chuvas lá no sul, que destruiu as lavouras, aumentou o preço. O azeite também subiu. Por quê? Porque a maior parte do azeite que a gente consome aqui no Brasil é importada. E o maior produtor, que é a Espanha, enfrentou uma seca daquelas bravas. E isso diminuiu a produção. E quando a produção diminui, o preço sobe. Mas, na média, a alimentação do brasileiro ficou 0,52% mais barata. A carne, por exemplo, ficou quase 10% mais barata no ano passado. Isso ajudou o brasileiro a comprar mais aquela picanha famosa, né? E isso colaborou muito para a elevação do PIB. Isso significa, então, que o Brasil está bem?
Não, ainda não, porque foram anos de breque na economia, principalmente no período da pandemia. Então o Brasil ainda está se recuperando, mas a melhora de 2023 está aí em números oficiais. E isso ninguém pode contestar, nem o mais pessimista dos brasileiros pode contestar um número oficial. A economia do Brasil melhorou em 2023. Sempre vai ter algum brasileiro reclamando que para ele a coisa não foi boa, que o dinheiro não cresceu tanto assim, mas a gente tem que pensar na média. Claro que para alguns não vai ser bom, mas na média foi melhor. E é ela que disse: o país melhorou, piorou. E na média melhorou sim. E por que os preços dos alimentos caíram? Por vários motivos, mas eu vou destacar dois. Em 2023 foi um ano de super safra no campo, então tinha mais alimentos disponíveis para vender. E isso faz o preço cair também. E também teve a queda do preço do óleo diesel. Praticamente tudo que a gente consome é transportado de caminhão por aí. Então, se o frete fica mais barato, o preço dos produtos também cai. Então, na média, a vida do brasileiro ficou um pouco melhor em 2023, sim, porque ele teve mais emprego e, com isso, também um pouco mais de dinheiro disponível para gastar. E como ele vinha de uma fase ruim, comprando menos, comendo menos carne, por exemplo, ele aproveitou para comer melhor esse ano, gastou mais no supermercado. E isso fez a economia crescer. E quando ele gasta mais, ele ajuda a gerar mais empregos. Isso é uma bola de neve que vai fazendo o Brasil continuar crescendo. O que se espera para 2024? Se espera que os empresários que passaram esse início de governo assim meio desconfiados, né, porque teve muito terrorismo eleitoral em 2022. Porque o Brasil vai virar Argentina, o Brasil vai virar Venezuela. Como passou um ano e eles viram que não virou, pelo contrário, a gente